Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao 7º Seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem. Meu nome é José Eduardo Roller Branco, eu sou professor na área de Logística no curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Lorena e, muito honradamente, fui convidado para moderar essa palestra. Inicialmente, antecipo nossos agradecimentos ao professor Dr. Vanderly Fava de Oliveira, que muito gentilmente aceitou nosso convite para participar dessa palestra, compartilhando conosco todo o seu conhecimento na área de ensino da engenharia. O professor Vanderly é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela coordenação dos programas de pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP, UFRJ, e pós-doutorado em Educação e Engenharia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele participou de inúmeras instituições relacionadas ao ensino de engenharia no Brasil e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, ABENGE, e recebeu inúmeras honrarias pela sua contribuição ao ensino. Professor Vanderly, programamos 1 hora para apresentar sua palestra e reservamos 30 minutos para discutirmos as perguntas de nossa audiência. Então, eu peço ao público que toda dúvida, seja postado em nosso chat. Eu vou estar registrando essas perguntas para que a gente possa fazer uma discussão e fechamento após a apresentação do professor Vanderly. Então, mais uma vez, agradecemos sua colaboração e sua participação nesse evento. Temos certeza que isso vai enriquecer bastante a qualidade das nossas palestras. Então, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Bom dia, Zé Eduardo, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Já estive em Lorena presencialmente e também aqui no sistema online. E esse evento que vocês realizam aí, ele traz muita contribuição para a educação e engenharia. São momentos como esse que nos renovam em termos de conhecimento, de interação e de uma análise bem abalizada, porque eu via os palestrantes do evento são professores de primeira linha em termos de atuantes na área, tanto na área de educação e engenharia, quanto em suas respectivas áreas. Eu vou compartilhar um PowerPoint. Bom, fique à vontade, professor. Já apareceu aí? Já, né? Tá ok. Tá ótimo. Então, eu dei o nome aqui Desafios da Formação em Engenharia, porque é o que nós temos hoje, meu mini currículo aí, como vocês podem ver. Eu aposentei em 2018 e hoje eu cada vez me aprofundo mais na grande área dos especialistas em atividades não remuneradas. Sou membro de uma série de GTs e comissões, mas com muito prazer e aprendendo muito com essa turma aí. Bom, eu vou falar rapidamente sobre os dados da evolução da formação em engenharia no Brasil. Vou fazer alguns comparativos internacionais e falar sobre as principais mudanças, que são muito mais do que mudanças, são desafios na formação em engenharia no Brasil, que nós estamos passando por um momento que eu diria de inflexão. Nós temos que refletir bastante para pegar um novo momento, e isso várias vezes na história já aconteceu. Os dados que eu uso aqui são os da sinopse da educação superior. Os dados de 2023 foram publicados agora em novembro desse ano, e eu já atualizei. Eu trabalho com esses dados do INEP desde 96, quando eu fui fazer meu doutorado. As primeiras sinopses publicadas foi a partir de 91. Então, dados anteriores não são muito confiáveis. De 91 para cá, a década de 90, eles trabalharam esses dados, modificaram a coleta a partir de 2000 e já modificaram novamente, tanto a coleta quanto a disponibilidade de dados. Se você entra no site do INEP, você tem todos os dados que você pensar em termos de cursos da educação superior e também da educação básica. E peguei também no EMEC. O EMEC tem registrado todos os cursos que estão em atividade, os extintos e os em extinção. Então, eu peguei nessa página do EMEC, peguei os cursos que estão em atividade de engenharia,
são também agora de outubro de 2024. Bom, os dados aqui eu vou apresentar os cursos presenciais mais os EAD, quer dizer, o total de cursos, comparando público e privado. Os presenciais, público e privado, e os EAD, público e privado, que são suficientes para a gente bater um papo aqui, né? Não dá para aprofundar muito nos dados, né? E estou considerando como curso de engenharia todos reconhecidos pelo MEC como de engenharia, né? São aqueles que têm um nome de engenharia e que recebem, e que os seus egressos recebem de engenheiro pelo sistema Confiacres. Hoje, se você pegar lá na sinopse, por exemplo, você vai encontrar curso de engenharia na área de engenharia, produção e construção, e também vai encontrar curso de engenharia na área de computação e curso de engenharia na área mais relacionada à saúde. Bom, aliás, saúde não, a parte agronômica, né? Mas, de todos os jeitos, recebe o título de engenheiro e até para a gente comparar com o que acontece lá fora, vamos assim proceder. Cada país tem uma maneira diferente de registrar. Tem países que colocam como curso de engenharia aqueles que nós consideramos como tecnólogos, né? E outros ainda colocam, além desses, os cursos de pós-graduação. E é bastante complicado você verificar o que eles de fato consideram. Então, vamos começar aqui com o número de cursos. Número de cursos, quer dizer, então, é uma unidade que está oferecendo formação em engenharia. Eu peguei 2001, eu tenho dado desde 91, mas eu peguei só 2001, que são os que estão mais relacionados com os acontecimentos mais atuais, né? Lembrar que houve toda uma mudança no final da década de 90 que possibilitou uma grande expansão da educação superior no Brasil, inclusive da engenharia. Bom, então, nós temos aqui o crescimento. Verifiquem que, apesar da crise, o número de cursos continua aumentando, tanto os públicos, privados e o total. Agora, quando nós pegamos aqui só o EAD, só o presencial, verifica o seguinte: a partir de 2019, começa a diminuir o número de cursos de engenharia presencial. Os privados e o total do público continua crescendo um pouquinho. E quando nós pegamos aqui só o EAD, olha o quanto cresceu. O primeiro curso de EAD no Brasil foi engenharia EAD no Brasil foi 2004, mas que logo se extinguiu, foi o de engenharia química da URGS. Em 2007 começaram a aparecer. O primeiro curso de engenharia EAD foi da Universidade de São Carlos. E o crescimento nos últimos tempos, né? Pode olhar aí a partir de 2018 aqui, ó, crescimento exponencial. Já passando de 700 hoje. O total de curso de engenharia chega a quase 6 mil, né? Total de curso de engenharia. Os presenciais, menos 5 mil, e os cursos de engenharia privados crescendo muito. Crescendo muito. Lembrar que um curso de engenharia EAD, ele é oferecido em vários locais e, na média, em 6 estados distintos. Então, esses 700 cursos equivalem aí a provavelmente a mais de 5 mil cursos, que tem polo em quase todo lugar do Brasil, né? Alguns têm cursos de engenharia que são oferecidos em praticamente todos os estados do Brasil. E em cada estado, em mais de uma cidade, né? Naqueles polos. Bom, aqui são vagas oferecidas, candidatos inscritos e ingressantes. Observem que o número de candidatos vinha crescendo até 2014. O que aconteceu aqui? Em 2010, anunciou-se a crise que chegou para valer em 2014. E a questão da engenharia é muito sensível ao desempenho econômico. Vem crise econômica, diminui. Melhora a economia, cresce. Isso aí tem a ver com infraestrutura, desenvolvimento da economia, mais possibilidades de produtos, etc. Agora, o número de candidatos diminuiu e, ao contrário, o número de inscritos cresceu. O número de inscritos crescendo. Inclusive, e o de ingressantes veio diminuindo a partir de 2014, com uma pequena retomada a partir de 2021. Agora, observa aqui o presencial. O presencial também, as vagas oferecidas diminuíram.
possível que esteja havendo uma troca de curso presencial por curso EAD em muitas instituições, né? Por uma série de razões. Então, para você ver que o candidatos inscritos praticamente repete o geral, mas na hora que nós verificamos vagas oferecidas, o presencial está diminuindo vagas oferecidas. Enquanto que o EAD, as vagas oferecidas são crescentes. Já chegam a 900 mil vagas oferecidas. Candidatos inscritos, 300 mil. Então, tem aí 3 vagas disputando cada aluno, né? Cada candidato. E os ingressantes no EAD está crescendo, enquanto que no presencial está diminuindo. Aqui o número de matrícula, né? Quantos alunos estavam matriculados no curso no final de 2023, segundo o levantamento do INEP, né? Então, o número de matriculados diminuindo. Nós vimos lá que o número de cursos não diminuiu. Então, o que está havendo aqui? Evasão, aumento de evasão, né? Então, o público, principalmente, está diminuindo o número de matriculados no curso, né? Então, aqui nós tivemos um recorde aí em 2015, quase 800 mil, e hoje 400 mil e pouco, quer dizer, quase a metade. Então, isso é preocupante. No presencial, mais ainda, a queda é maior ainda, e nós verificamos aqui que no privado, o número de matriculados no privado já é menor que o número de matriculados no público, sendo que a maioria dos cursos, quase 80% dos cursos, estão no sistema privado, né? Agora, por outro lado, no EAD é crescente o número de matriculados, né? Já chega a 250 mil. Observa que no privado, olha aqui, quase 250 mil matriculados no EAD, e aqui, pouco mais de 200 mil. Então, no privado, o número de matriculados no EAD já supera o número de matriculados no EAD. No público, não. No público só tem 9 cursos EAD. Então, mas mesmo assim tem cerca de quase 30 mil matriculados. Aqui, uma pequena projeção, né, de número de matriculados. Vejam bem. Provavelmente em 2025, no geral, teremos mais matriculados nos cursos EAD do que nos cursos presenciais. Presencial é o azul. Então, isso muda completamente a formação que até 2014 era predominantemente presencial, e agora nós teremos engenheiros predominantemente formados num sistema à distância. Esse aqui é um trabalho do professor Sidney Mello, lá da UF, mostrando que a tendência é na universidade. Em 2026, já teremos mais estudantes da educação superior EAD do que presencial. Mas aí a turma que está participando aí já deve estar pensando, e a qualidade disso? Como é que fica? Nós vamos falar à frente. E concluintes, olha só, desde os dados que eu coleto lá de 91, a primeira vez que diminuiu o número de concluintes foi 2018. 2018. Principalmente no setor privado. Mas observa que houve uma pequena queda também no setor público aqui, né? A pandemia ajudou e a economia ajudou muito nessa queda. Agora, a queda maior, né, está sendo no presencial, enquanto que no EAD, concluintes estão aumentando. Já formaram em 2023 cerca de 16 mil engenheiros no sistema, na modalidade EAD, enquanto que a modalidade EAD, no total, menos de 80 mil. Já chegou no total a 130 mil, quando nós tínhamos aí nem 5 mil formados EAD. Dá uma queda muito grande. E aqui é a evasão. A evasão, você vê a curva da economia aqui, né? A evasão acompanha a economia. Então, eu calculo a evasão considerando uma média, porque é o seguinte, eu não posso considerar 5 mil, senão eu não pego o pessoal que entrou no segundo semestre. Então, eu faço uma média de 5, 6 anos e
tem coincidido com o que eu tenho observado e conversado com colegas. Hoje a evasão, hoje não, 2023, a evasão total é quase 70%, sendo que no sistema privado, 70%, e no público, 60%. É claro que tem muitos cursos públicos que não têm evasão nenhuma, mas o sistema público é composto por federais em todo o país, estaduais em vários estados e municipais também, Brasil afora. Então, a evasão menor chegou a 30% em 2012, economia plena, né? E cresce assustadoramente. Né? Cresce assustadoramente. É triste você pensar que na sua frente tem 10 alunos e desses 10, 7 vão embora. Né? Na média, claro. Né? Aqui é a atualidade. Então, nós temos hoje, aqui, dados de outubro de 2024, cursos em atividade. Quase 1.500 cursos no sistema público, sendo presencial, né, e 9 EAD. No privado, 3.500 e poucos aí no privado, presencial, e o EAD 600. Mas, como eu disse, esses 636 se multiplicam por, na média, 6 estados e não sei quantos polos. Me parece que tem mais de 45 mil polos de engenharia do Brasil. 45 mil. É como se cada um fosse um local de oferta de curso. Né? E, no total, 5.710 cursos de engenharia. Muitos cursos com pouquíssimos alunos. Tá? Muitos cursos com pouquíssimos alunos. Parece que está havendo uma migração está havendo uma migração do presencial para o EAD. Começou na pandemia, mas não estancou, parece que continua. Né? E aqui, eu peguei também os CPCs, lá na página do EMEC você encontra o CPC dos cursos, é o conceito, que é em função do ENAD, e nós temos aqui, ó, no sistema público, presencial com 3,6 e o EAD com 3,8. E pelo que eu tenho conversado e de informes, os cursos EAD público de engenharia são muito bons. No privado, o presencial está com um conceito um pouquinho acima. E, no geral, né, acima de 3. Agora, só que esse acima de 3 aqui diz pouco, porque como é que é calculado isso? Pega lá a menor nota é 1, maior nota fica 5. Então, se todos os cursos forem muito bons, você vai ter o 1 e o 5. Se todos os cursos tiverem problemas, digamos assim, vai ter o melhor com 5 e o pior com 1. Então, como não é absoluto, é apenas comparativo. Então, engenharia entre engenharias. Não é, esse CPC não é absoluto, ele é relativo, né? Ele é daquela gaussiana. E aqui, número de cursos de engenharia por estado, público e privado. Os presenciais, né? Está claro aqui que o Sudeste é o que tem maior. São Paulo, né? São Paulo a gente tem que cumpridar o gráfico aqui para poder caber, mas já teve mais cursos, viu? São Paulo já teve mais cursos. E o Sul, depois a gente pega o Centro-Oeste, Nordeste e o Norte menor. Agora vamos ver o EAD. Olha aqui o gráfico à esquerda aí, presencial 1.000 e esticar 300, né? Aí os cursos estão contados 6 vezes, porque eu peguei por estado. Então, o Sudeste continua com a maioria de cursos também EAD, assim como o Sul, o Segundo, por aí vai. Né? Eu até tentei fazer aqui uma encolhida e esticada num gráfico no outro para a gente ter uma comparação. Mas, mesmo assim, o EAD aqui você teria que dividir por 6. Então, o número de cursos EAD é pequeno. Agora, a abrangência deles é muito maior, claro, do que o presencial. E aqui por 100 mil habitantes. Número de cursos de engenharia presenciais e EAD e total por 100 mil habitantes. Então, o Norte, aqui tem uma exceção, que é o estado de Goiás, mas o Norte é o que tem maior número de cursos por habitante. E o Sudeste, que parece que tem muito curso, quando nós pegamos por habitante, não é tanto assim. Né? Então, isso aí nos mostra também algumas questões que nós temos que prestar atenção. Olha o próximo gráfico. Opa.
Esse aqui por PIB. Mais ou menos a mesma relação. Exceto o Nordeste, que aqui aparece maior número de cursos do que a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, quando nós pegamos por habitantes e por PIB, nós vemos que não temos tantos cursos assim no Sul e Sudeste, enquanto que no Nordeste, né, até mesmo presenciais, no Norte e Nordeste, até mesmo presenciais, um número grande. Olha que por habitantes, esse laranja é o EAD. O EAD é, no Nordeste e no Norte, praticamente não tem cursos EAD sediados. A maioria do EAD oferecido no Norte, Nordeste e até mesmo Centro-Oeste está no Sul, Sudeste. Está no Sul, Sudeste. Então, são cursos sediados no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Rio, que estão oferecendo formação em engenharia no Norte e Nordeste, principalmente EAD. Bom, vamos aqui, então, dado esse panorama, né, vamos ver aqui alguns comparativos internacionais. Primeiro, vamos ver aqui como é que está o nosso ingressante, aquele sujeito que está entrando no curso de engenharia no Brasil, no curso superior de uma maneira geral, né? Em matemática, olha, 2/3 praticamente abaixo de 2, numa escala de 1 a 5. E matemática é um motor, um dos motores, né? Tem que saber ler e escrever também, né? De vez em quando. Mas a matemática, um dos motores, está muito abaixo da média OCDE, né, que tem 30%, apenas abaixo, quer dizer, de 2. Leitura. A gente está falando leitura aqui, não está falando em interpretação. Há uma diferença entre leitura e interpretação. Eu já dei aula no primeiro período de engenharia e vi que há uma diferença. O cara lê, mas às vezes não entende o que está lendo, né? Então, o Brasil aqui está com 50% de deficiência em leitura. Deficiência feia, isso relativo à média da OCDE, né? E ciências, que é outro fundamental para formar. Então, nós estamos recebendo um aluno muito abaixo do que os países da OCDE recebem para fazer engenharia, tá? Para fazer curso superior. Isso não é bom, né? Para engenharia é péssimo, porque matemática e ciências são fundamentais, juntamente com a leitura. Eu creio que se fosse colocar interpretar, saber o que está lendo, a coisa se complicaria um pouco mais. Aqui concluímos, né? O Brasil, eu peguei esse gráfico, não está o nome do Brasil lá, mas aí eu procurei nos dados originais, o Brasil está com 9,1%, 9,21% dos formados em educação superior em engenharia. Muito abaixo da média OCDE, né? São dados da OCDE, e muito abaixo dos outros países. Se bem que aqui, esse gráfico não contabiliza aqui a China e a Índia, que são dois fenômenos. Não sei se eles estão abaixo lá mesmo, o que está vendo. Apesar de que, olha, os Estados Unidos estão lá no final da fila também, né? Então, esses dados precisariam ser melhor interpretados. De todo jeito, eles são usados por aí e mostram que nessa abordagem aqui da OCDE não estamos bem. Ora aqui, peguei esse gráfico da Associação Americana de Educação e Engenharia. No Brasil é a ABENGE, né? Eu não sou mais presidente da ABENGE, eu fui até 2022. 2023 passei o bastão. Bom, então, nós vemos aqui que são 141 mil formados em 2022. Acontece que esses são aqueles ligados à Associação Americana. Tem uma outra, quase dobra o número de cursos de engenharia se você pegar os que não estão aqui contabilizados, tá? Eu não tenho esses dados muito precisos, mas eu já averiguei em algumas publicações americanas que formam quase o dobro. Só que essa outra metade nem é muito considerada devido aos parâmetros que eles usam lá, por exemplo, da acreditação ABIT, né? Mas, mesmo assim, observa que mecânica é que tem maioria. Depois, olha aqui, essas duas computações, né? Tem uma computação que é considerada como engenheiro e uma computação que não é considerada como engenheiro. No Brasil também tem. Hoje nós temos curso de engenharia de computação,
que são da resolução de engenharia, e curso de engenharia de computação, que são da resolução da computação. Mas o CREA vai lá e carimba como engenheiro. Engenharia elétrica, civil, química, etc, etc. Né? Então, esse é o gráfico. Agora, vamos ver o nosso. Concluímos por curso em 2023. Civil, 26 mil. Sendo que civil já formou mais de 45 mil, caiu pela metade. Produção é o segundo. Mecânica, terceiro. Elétrica, quarto. E olha onde é que está a computação. Mesmo somando as duas engenharias. Aqui estão somando as duas. Então, nós vemos aqui que nós... E esse engenharia mecânica aqui, a maioria é engenharia de básico, não é de alta, não é de mecatrônica, automação, não. A automação está aqui na frente. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, controle e automação, ó, onde eu coloco os cursos. Então, nós vemos aqui que há forma-se muito mais para infra do que para indústria, né? Que denota também o nosso PIB. O nosso PIB ele é majoritariamente composto por serviço, né? Aqui também tem lá seus problemas. Aqui eu peguei mais que é para mostrar. Esse aqui é um dado desse Atlas do mundo aí, que está na internet aí, né? Os Estados Unidos, 237 mil graduados. Só que aí, por exemplo, na Rússia, eu sei que lá eles contabilizam pessoal que é considerado como tecnólogo em outros países, né? O Irã, a China não está aqui. E a China, lá tudo começa com 1 milhão, né? Na Índia também está por aí. Então, está aqui, de todo jeito, tem um quadro. A gente sabe que o Irã realmente está formando muito engenheiro, o Japão sempre, a Coreia, né? Sempre teve, e outros países estão aí desenvolvendo. O Brasil estaria hoje aqui abaixo de 100 mil, né? Aqui os países com STEM, com graduados em STEM no mundo. A STEM é a sigla de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, aí aparece a China e a Índia, quando contabiliza todos, né? Que é aqui na casa do 1 milhão mesmo. Enquanto que aí aparece os Estados Unidos com 820 mil, etc. Bom, do Brasil nós temos isso aqui, ó. Eu peguei ciência, incluindo matemática, 12 mil. Computação e TIC, 33 mil. Engenharia, produção e construção, que aí eu coloquei os tecnólogos também, que eu não sei quem coloca, eu não coloco, 138 mil, 184 mil. Ou seja, não entramos nesse gráfico, né? Aqui eu peguei do professor Anderson Correia, lá do ITA, que sempre publica no LinkedIn uma porção de informações muito interessantes, né? Então, aqui ele mostra graduado em engenharia versus direito. É um indicador interessante, né? Você vê aqui, ó, na Coreia do Sul, é 21 engenheiros para cada advogado, né? E Estados Unidos, grande também, Alemanha, Suíça, tá, o Chile, né? E vem descendo aí. O Brasil está com 1,3. Só que esses dados aqui não são tão recentes assim. Por quê? Porque olha como é que a coisa está. Em 2018, esses dados são de 2018, está aqui, ó, 2018, o Brasil formou 128 mil engenheiros e 126 mil advogados. Em 2022, o Brasil formou 97 mil engenheiros e 111 mil advogados. Então, a relação já é menor que 1, né? E isso é observável, né? Aliás, por isso nós estamos aí num cipó de lei aí que é uma confusão. Vamos aos principais desafios aí da engenharia, né? Que a gente considera computações, mas tem muito mais, né? Primeiro, houve essa mudança de resolução, né, que atualizou, que a resolução anterior já não satisfazia mais, tinha 17 anos, então ela foi substituída por essa aqui, que é de 24 de abril de 2019. Ela já tem um acréscimo, em 26 de março de 2021, que colocaram o desenho universal lá dentro, né, que é aquela da engenharia, considerar nos seus cursos a formação do engenheiro para fazer projetos com acessibilidade, etc., né? Então, essa aqui é a principal legislação sobre o curso de engenharia. A principal mudança que essa nova, já não é tão nova assim, resolução trouxe foi mudar de conteúdo
o foco no conteúdo para foco de competência. A resolução 2002 era núcleo de conteúdos. Essa não fala em núcleo de conteúdos, fala em competências a serem desenvolvidas, né? Então, conteúdos nós podemos colocar aqui, grosso modo, como um saber descontextualizado, né? Você estuda matemática, física e várias outras chamadas disciplinas, sem ter noção para que aquilo serve de fato, né? Exceto se algum professor for lá e te mostrar mais claramente. Enquanto que competência, esse saber é contextualizado. Já saber o que fazer com o que está aprendendo, fazendo. Aí, eu pego um comparativo, isso aqui é importante. A competência, ela pressupõe muito mais conhecimento que o conteúdo, que muitas vezes, né, nós sabemos que há vários casos, né, não sei se maioria ou não, em de que é uma decoreba sem fim. Ou então aquela que vão saber como é que é a prova do professor. E estuda para fazer prova e não para aprender. Enquanto que na competência não tem jeito. Se o cara não conhece, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer o que tem que ser feito. Além da habilidade, né, e da atitude, né? Então, são esses três os componentes de uma competência. E aqui, vou pegar um paralelo com a engenharia de produção. Até aí, pós-guerra, início da década de 50, a produção é chamada produção empurrada. Quer dizer, você liga as máquinas às 6 horas, apita a fábrica, 6 horas da manhã liga as máquinas, o pessoal trabalha até o apito final às 6 da tarde, trabalhava, né? E fabricando, e tome estoque de produto acabado. O almoxarifado saindo estoque de componentes, né, pelo ladrão, e o estoque de produtos acabados também muito grande. Por uma série de razões, não é que estava errado, não. Havia todo um problema logístico aí na maioria dos lugares. A partir da década de 50, principalmente com as novidades, segundo os livros nos informam aí lá do Japão, né, que mudou muito o sistema de produção deles, que serviu de paradigma também nos países nórdicos, né? A Itália também entrou um pouco nessa de fazer atualização. A produção começou a ser chamada de produção puxada, que um dos principais modelos é o just-in-time, onde você vai ao mercado verificar se há possibilidade de vender, ou então, muitos até sob encomenda. Não há estoque regulador, tanto no final quanto em processo, né? Quando a produção é empurrada, o estoque em processo, você não via o outro posto de trabalho à frente, dependendo do grau de gargalo que havia naquele posto de trabalho. E assim quando você trabalha com conteúdos, mais ou menos, com exceções, você empurra o conteúdo nos estudantes na suposição de que ele vai fazer alguma coisa com aquilo. Grosso modo, né? E os estudantes vão estudar aquilo sem saber muito para que serve. Até mesmo, né? Eu, na engenharia civil, fiz resistências materiais e era conversando com colegas, com o engenheiro, onde eu fazia estágio, falava, não, a resistência dos materiais é importante aqui para calcular uma série de coisas. Mas o meu professor, ele dava aula de física, né? Agora, competência não. Competência você vai aplicar aquilo, vai fazer uma aplicação, né? E aí você vai ter muito mais claro de para que serve aquilo. Então, eu comparo aqui conteúdo e competência com puxado e empurrado. É uma comparação, assim, é claro que limitada, mas serve para a gente raciocinar. E as principais mudanças nas diretrizes, né? O perfil do egresso ficou mais amplo, um perfil internacional, né? A formação antes era mais técnica, né? Você tinha lista de disciplinas, lista de matérias e a famigerada grade, né? Hoje já tem que ter atividades. E aqui, hoje, as novas DCN já preconizam a formação do engenheiro inovador, que traz muito da técnica, o engenheiro empreendedor, está claro lá isso, né? E do engenheiro que eu coloquei entre aspas, professor, que é aquele engenheiro que dissemina a tecnologia da empresa, treina o pessoal, enfim, ele trabalha mais na gestão muitas vezes na gestão do conhecimento da empresa, com toda a sua visão de engenheiro inovador e também empreendedor, né? Porque hoje, dentro da empresa,
pressupõe que o engenheiro vai para lá para ocupar a vaga que lhe foi destinada e vai gerar vaga para outra meia dúzia, aí, uns 15 ou 20, né? Núcleos de conteúdos passou para desenvolvimento de competência. Corpo docente, está previsto lá que tem que ter perfil, programa permanente de formação docente. Hoje nós sabemos que a contratação dos docentes para graduação, ela tem uma grande interferência da pós-graduação. Uma grande, para não generalizar tanto, né? Ainda sobre o ingressante, antes não previa acolhimento. Hoje já está previsto lá que deve-se ter um acolhimento do ingressante, principalmente conhecimento. Nós vimos lá que o nosso estudante que estão chegando à universidade, ele não está preparado em termos de conhecimento, muito menos em termos de psicopedagogia. Ele não sabe estudar, a maioria não sabe estudar. Não é que ele é burro, não. É que muitas vezes não sabe estudar mesmo. E o social, que é aquele cara que passa no processo seletivo, muda de cidade, onde ele tem tudo à mão e dentro de casa, com tudo dentro de casa. Às vezes, muitos moram dentro de um quarto, não sabem nem direito que tem rua, né? E isso aqui nós aprendemos com os nossos irmãos argentinos, mas só que já tinha visto algo na Universidade do Texas, lá na década de 90. Mas quando eu fui fazer a avaliação pelo Arcosul, eu vi isso aqui lá em Rosário, em que eles tinham 70% de evasão. Criaram um sistema de acolhimento considerando isso aqui e inverteu, passou a ter 30% de evasão. A equipe de acolhimento lá da Universidade de Rosário, da engenharia, tinha 42 pessoas, entre psicopedagogos, assistentes sociais e aqueles que iriam nivelar os estudantes. Eram os professores que iriam nivelar os estudantes? Não. Eram os veteranos, porque os veteranos conseguiam falar a linguagem do ingressante, enquanto que o professor tinha dificuldade. O aluno tinha dificuldade de entender a linguagem do professor. Então, esse estratégia que adotaram lá deu muito certo. Eu voltei lá depois, já não estava tão bom assim, mas no início foi muito bom. O diretor, na época, era muito ligado à educação e engenharia. Até por isso foi convidado lá. O estágio, né? Hoje nós temos o estágio, né, muitas vezes equivalente a coisa que não tem nada a ver com estágio, enquanto que hoje está lá dizendo claramente com as organizações de engenharia. Não tem como proibir as equivalências, porque aí já entra na questão da autonomia. Mas há um recado lá. Talvez, em muitos casos, essa é a única oportunidade que o estudante, durante todo o seu curso, vai botar os pés dentro de uma organização de engenharia. E o trabalho final de curso, que agora quer esse projeto. A atividade principal do engenheiro é projetar. Projetar o que não existe, né? E fazer um projeto para resolver um problema, e não resolver problema só. Às vezes resolve um problema e cria uma série de outros. Então, o que se requer hoje é que se faça um projeto para dar conta de um determinado problema, ou se não, para fazer uma melhoria num produto, num processo, etc. E o egresso, está lá previsto o acompanhamento de egresso, com educação continuada, e para saber se aquilo que a escola colocou como objetivo no seu PPC está de fato acontecendo. Muitas vezes não está. Outra novidade é a extensão, né? Essa resolução da extensão de 2018, que já está em vigor, que é uma oportunidade, tanto porque a engenharia pode colocar a atividade de extensão junto com empresas. A extensão pressupõe estudantes e professores da instituição interagindo com profissionais de uma empresa para aprendizado mútuo. Aprender a resolver os problemas que estão na empresa e a empresa aprender com o conhecimento que é acumulado dentro das escolas. Então, isso aqui, bem implantado nas escolas, é ótimo. Não está acontecendo isso. Eu estou vendo muita coisa chamada de extensão por aí que não passa de intenção. Fazer um evento de vez em quando não caracteriza como o principal objeto da extensão, que é a troca de conhecimento e a experimentação do conhecimento que está sendo gerado e em situações reais de preferência, né? Então, a implantação das novas decentes também, olha, nem 5% dos cursos de engenharia do nosso país implantaram o curso por desenvolvimento de competência.
continuam com a mesma grade curricular e uma ou outra atividade lá que tentam fazer utilizando alguma metodologia baseada em aprendizagem ativa, né? E a curricularização da extensão tem muita coisa para ser feita. Agora, eu acredito que se não houver um programa governamental para a implantação das DCNs e da extensão, isso vai demorar muito tempo, porque as instituições já têm uma série de questões a serem resolvidas, e o professor, né, ele é muito pressionado para trabalhar na pós-graduação e na pesquisa, porque senão ele não sobrevive, nem academicamente, nem com o desenvolvimento dos seus projetos. Então, se não houver um projeto, um programa governamental, como nós vimos na Europa, lá com a comunidade europeia criou o projeto Erasmus, que, inclusive, muito forte na área de educação. Os Estados Unidos já teve lá, desde o primeiro grande foi as coalizões americanas da década de 90, que transformou a formação em engenharia no país. Já tinha tido o relatório do MIT lá na década de 60, que deu uma sacudida. Mas eles viram que aquelas mudanças cosméticas não resolveu. E nós vemos, assim, os países que estão desenvolvendo engenharia, não adianta. Tem que ter programa, tem que ter fomento, né? Os Estados Unidos teve o engenheiro do 2020, 2030, enfim, sempre tem programa lá pela NSF, né? Outra frente que está aberta aí é a mudança no instrumento de avaliação de engenharia, a mudança do instrumento de avaliação de uma maneira geral. A grande novidade que está sendo desenvolvida agora é a criação da quarta dimensão para as áreas. Então, para a engenharia, produção e construção, tem uma quarta dimensão que trata das questões específicas da engenharia. As outras 3 dimensões continuam iguais. E esse slide que foi apresentado tanto lá no COBENS 2024 quanto no ENEGEP 2024. Então, até aqui eu posso mostrar, né? Daí para frente eu faço parte da comissão. Então, aqui sobre os objetos de avaliação que estão vindo para a engenharia seriam esses aí: contribuição do curso para atualização tecnológica, contribuição do curso para ampliação do interesse e melhoria na preparação para o ingresso, apoio à inserção no ambiente profissional, projeto final de curso, estágio curricular, conexões do curso com organizações da sociedade, formação com foco em sustentabilidade. Hoje, tudo que você vai fazer tem alguma coisa de sustentabilidade para você obedecer. O ESG ninguém pergunta se vai ou não implantar. É quando se quiser sobreviver. Laboratório específico para desenvolvimento de perfil de competência, processo de controle de produção, aqui já é de outro. Então, isso aqui é mais ou menos aquilo que se quer que trate como específico dentro da engenharia. Seria uma melhora tanto. E também, tudo indica que vai melhorar, vai mudar o sistema de avaliação. Não é a questão do conceito sairia em função das informações que o avaliador colocar no seu relatório, e não mais sai, como hoje, né, o avaliador coloca as suas observações e já sai o resultado final lá. Bom, diante de tudo isso aí, o que se pode fazer? Eu estou no tempo aqui. Articulação dos cursos com a educação básica. Não adianta reclamar do fundamental e médio, da educação básica. Não adianta. O que tem que ter é uma ação para melhorar. Ação STEAM, por exemplo, né? Unificar o EAD com o presencial, eu acho que essa divisão não é benéfica nunca, né? E tem uma proposta, um parecer do CNE de 2022, que esse processo de ensino-aprendizagem poderia ser um bom começo, né? A revisão dos instrumentos, que é muito bem-vinda, principalmente com essa quarta dimensão, que vai tratar da engenharia, como lá vai tratar da medicina e etc., né? E a questão de formar para o mercado de trabalho e mundo do trabalho, lembra que ele é sazonal, ele é mutável, então o melhor seria formar para o exercício profissional pleno, né? Para atender a sociedade. Atender a sociedade, vai atender mercado, mundo, primeiro, segundo, terceiro setor, etc. Outra coisa que o MEC está lá discutindo, a criação da Agência Nacional de Avaliação,
não sei se seria bom ou não, depende muito como criar, né? E uma coisa que nós estamos fora do mundo, o Brasil não é signatário de nenhum acordo internacional de formação em engenharia. Você tem escolas que têm seus acordos particulares, como a USP tem, a UFRJ, enfim, que tem muitos, né? Que tem muitos. Mas, assim, estamos fora dos acordos internacionais de formação em engenharia. Nós temos dois grandes, que é o Acordo de Washington, que é daquela Aliança Internacional de Engenharia, e tem o da Europa, que é o EuroAce, né? O NAE da Europa, que tem o braço de engenharia lá, que é o EuroAce. E o Brasil não é signatário. O que está acontecendo? Nós temos cursos no Brasil que estão se candidatando à acreditação, principalmente da ABIT americana, que é uma acreditadora lá de 1936, né? Lá que eles começaram nos Estados Unidos e Canadá. Sendo que o EuroAce e o Acordo de Washington estão em conversas para tornar-se um só. Acho que seria bem benéfico se pudesse ser um só, né? No final aqui, eu creio que o nosso maior desafio é esse aqui, ó. Ao invés de formar para arrumar emprego, formar para arrumar emprego para os outros. É isso que as empresas estão querendo. É engenheiro que sabe projetar, né? E é engenheiro que saiba empreender dentro do seu local de trabalho. E engenheiros que criem novas empresas, né? Que empresas de engenharia, o melhor seria um engenheiro à sua frente, né? E também para ocupar postos de liderança do país. Nós falamos lá sobre advogado. Hoje, se você vai a Brasília, você tem um problema na sua cidade, tem um problema de engenharia na sua cidade, você vai para Brasília, você vai voltar de lá com o quê? Com uma lei, está cheio de advogado. Se tivesse cheio de engenheiro, você ia voltar com um projeto. Ah, mas tem pouco engenheiro, não. É que tem pouco. O problema é que tem pouco, não é que tem muito advogado, é que tem pouco engenheiro. E os poucos que tem parece que não se interessam muito por isso aí. O Brasil só teve meio presidente engenheiro. Meio, o Itamar. Ele teve meio período como presidente. O resto tudo foi de outras áreas. Aí você olha a China, quem é o Politburo da China, olha quem é que manda no Japão, olha quem é que manda na Coreia. Isso para citar alguns exemplos de dados que não chegam, né? Bom, então, era esse o recado. Sobre... Eu creio que não eu estava tentando fazer em 50 minutos, fiz em 52. Então, inicialmente era isso, eu fico à disposição. Professor Vanderly, muito obrigado aí pela palestra. Nos trouxe aí números bastante interessantes e que nos permitem uma análise bem criteriosa do cenário que nós estamos vivenciando, né, a respeito aí das preocupações que nós temos a respeito das tendências dos cursos de engenharia, e com certeza esses números trouxeram para nós aí uma análise bem criteriosa. Então, parabéns. E agora, professor Vanderly, eu registrei algumas dúvidas e eu gostaria de iniciar a nossa discussão. Pode ser? Professor Vanderly, eu vou primeiro trazer aqui um comentário do Jonas Henrique, que ele comentou o seguinte: essa mudança de conceito entre ensino por conteúdo, né, empurrado para competência, seria o ensino puxado, faz muito sentido quando se observa a pluralidade e acessibilidade de conteúdos disponíveis hoje. Então, se você puder comentar um pouco, né, dessa questão da diversidade de conteúdos que nós temos que transmitir hoje para os alunos, tá? E como que essa estratégia de transmitir de forma puxada ou adaptada à necessidade do mercado, né, pode favorecer a seleção dos principais conteúdos. O principal problema não é que as escolas não quiserem, os cursos não quiserem implantar por competência, não. É que nós não temos formação. Nós que estamos hoje atuando, eu já aposentei, mas quem está atuando nos cursos de engenharia, eu me incluo, não tem formação para trabalhar com metodologias ativas que são a base do desenvolvimento de competência.
tínhamos que ter essa formação. A Europa, a primeira atitude deles foi, a partir de 2020, todos os docentes da educação superior da Europa, para ter os benefícios do sistema de financiamento, Erasmus, por exemplo, entre outros, tem que ter os seus professores na totalidade com formação certificada em didático-pedagógica. Isso aí os portugueses chamam de vaga. Essa diretriz é de 2011. E eles, sendo que na Inglaterra e nos Países Baixos, isso já era adotado. Então, sem uma formação adequada, dificilmente nós vamos fazer aquilo que temos que fazer nos cursos. Então, tinha que ter um programa de formação. Pela ABENGE, nós até tentamos, não conseguimos. Agora, de fato, hoje você... e eu tenho aqui testemunho de alunos meus que já, lá na 2009, 10, 11, eles falavam, eu vou lá na aula do fulano de tal, vejo qual é a matéria que está no quadro e vou lá para o meu celular lá fora, entrar num MOOC desse da vida aí. Numa aula online que eu vou aprender muito mais. Agora, isso não é suficiente. O professor tem que ter a formação para desenvolver atividades que necessitem de determinados conhecimentos, né? Aí tem que ser atividade contextualizada, seja ela realística ou não, que aí você puxa, ao invés de empurrar o conteúdo. Isso não é trivial. Poucas instituições conseguem fazer isso. Você tem um PBL lá de Aalborg. Aliás, o PBL é da Clínica Mayo, lá da década de 60 nos Estados Unidos. O PBL nasceu na medicina e ele continua muito forte na área de medicina, principalmente lá fora. Você tem o Wallen College, que nós visitamos lá em Boston, muita coisa dentro do MIT, trabalhando com isso, com desenvolvimento de competência. Vimos também na Universidade de Purdue, enfim, algumas universidades. Os Estados Unidos, hoje, tem entre os 10 maiores produtores de conhecimento na área de educação e engenharia, os Estados Unidos tem 9 instituições. A 10ª entra aquele de Madrid, como é que chama? Politécnico de Madrid. Então, os Estados Unidos avançaram muito na educação e engenharia, né? Temos aqui o Messias, que visita anualmente os Estados Unidos, e ele nos conta lá o caso da 42, da Minerva e de outras escolas, né? Ele trabalha lá no MIT, lá em Harvard, né? Um professor do Pierce, né? Instruções por pares. Então, quanto mais nós adiarmos atuar com base em aprendizagem ativa e com desenvolvimento de competência, mais para trás vamos ficar. Hoje, o ano passado, numa reunião do CNI, lá o pessoal dizia, em São Paulo, tem mais de 1.000 vagas para engenheiro que não tem perfil para ocupar. Então, tem vagas para engenheiro? Tem. Só que não tem. Aí as empresas, o que fazem? Contratam lá de fora, contratam o projeto, contratam a consultoria, porque nós não temos suficientes número de profissionais para atender esse mercado, né? Então, a formação por competência, com base em aprendizagem ativa, é a base para que nós possamos competir, começar a tentar competir com a formação que se tem lá fora. Legal. Muito bom, professor Vanderly. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat. Só um minutinho. Não, por enquanto não. O pessoal fica meio estupefado com a situação, né? Tem muitos números aí que, na verdade, a gente vem acompanhando essa tendência, mas você trouxe números que demonstram isso com mais propriedade, né? E até eu tenho uma dúvida a respeito dessas tendências, né, que eu gostaria de discutir com você. A gente notou aí pelos seus dados, né, que, primeiro, a gente observou um aumento de quase 5 vezes o número de cursos desde 2000, isso chamou atenção, né? E nós tivemos uma redução muito grande no ensino presencial e do número de alunos matriculados a partir de 2019. Então, 2019 parece que foi um divisor de águas nessa tendência da
de crescimento, né, tanto de matriculados como de números de engenharia. E, coincidentemente, foi o período da pandemia, né, e você comentou muito também sobre os ciclos econômicos, como que eles interferem aí na atratividade de novos alunos e de novos cursos. Então, se você puder compartilhar a sua experiência, sua visão sobre esse divisor de águas aí, que parece que foi em 2019, né? Como que você... Tem alguns divisores. No passado, nós tivemos lá a década de 70 do milagre, né? Onde, aliás, antes da década de 70, a maioria dos que iam para a engenharia ou já tinha uma ligação de família com engenharia e a maioria montava uma empresa que não havia tanta, principalmente civil, né? Não havia tantas exigências, não havia tanta novidade em termos de construção, por exemplo. Na década de 70, o chamado milagre, né? Que nós vimos depois que não era milagre coisa nenhuma, o milagre trouxe uma outra questão muito... Eu estudei de 75 a 79. E aí o sonho já se dividia entre aqueles que queriam abrir uma empresa e aqueles que queriam trabalhar numa multinacional. Exceto Petrobras. Petrobras era o sonho de muita gente. Então, e aí a gente entra na década de 80 com a crise a crise que tinha começado em 73, ela se fez valer mesmo, quebradeira geral, na década de 80. A década de 80 foi a década perdida, né? O autor da expressão Celso Furtado, mas muitos economistas consideram que a década de 80 era a década perdida. A década perdida de 80 gerou o quê? Um engenheiro que virou o suco da década de 90. E, bom, década de 90 houve mudanças no mundo, né? Mais políticas do que econômicas, mas a mudança política repercute na economia. E entramos no atual século com o Brasil até bem. E ele conseguiu retardar uma crise. Enquanto a crise lá fora chegou para valer em 2010, 2009, 2010, aqui conseguiram retardar ela para 2013. Então, a coisa era crescente ainda até 2014. Muito mais com remanescentes daqueles que estavam nos cursos. E 2014 em diante, a economia decrescendo, né? Principalmente 2017, 2018, 2019, fez com que o interesse pela engenharia, que tinha sido crescente na primeira década, fosse diluído. Por quê? A nossa formação em engenharia ela é tanto quanto imediatista. Eu até falava mesmo, eu falava, olha, hoje você está entrando aqui. O mercado pode estar muito bom ou muito ruim, mas não se esqueça que você vai se formar daqui a 6, 7 anos, né? O aluno de engenharia ele é o cara que mais gosta da escola. Ele fica lá 5, 6, 7 anos, né? Ele, não sei por que ele gosta muito de cálculo, física, faz 2, 3 vezes. Então, imagina daqui a 6, 7 anos. Como é que vai estar a economia? E nós sabemos que o capitalismo ele é cíclico. Então, se tiver ruim agora, resista. E quando você formar, você vai ver que está precisando de dinheiro. E é o que vai acontecer. A tendência agora é de melhora. Na hora que a economia aquecer novamente, vai faltar engenheiro. Principalmente engenheiro sênior, como aconteceu na primeira década. Eu lembro de 2004, 5, 6, 7, o que mais se falava, puxa, não tem engenheiro para isso, não tem engenheiro para aquilo, né? Principalmente engenheiro sênior, aquele que tem experiência para tocar as coisas, para resolver as questões que estão no cenário. Então, hoje, na nossa reestruturação de engenharia, teríamos que dar conta dessas mudanças de cenário também. Por isso, um dos indicadores que nós estamos colocando lá é a preparação para o exercício profissional, coisa que não tem nas escolas, não tem, salvo honrosas exceções. Mas, assim, algo que coloca o aluno, fala, olha, você não vai trabalhar, quando você formar, você não vai trabalhar em física, matemática, ou resistência de materiais, ou concreto, ou em PCP. Você vai trabalhar em engenharia como um todo. Então, vamos aqui aprender como é que é esse mercado profissional, como é que é o exercício profissional, né? Está lá previsto e não é invenção nossa, não. Nós vemos que em outras escolas, mundo afora, escolas boas, há essa preocupação. Alguns nem precisam, né? Você vai nas principais escolas americanas,
O curso é de 4 anos e pelo menos um ano o sujeito passa fora, né? E boa parte do curso, às vezes, o aluno está aqui, ali, né? Agora em college, cadê os alunos? Tem uma turma que está em tal lugar assim, uma outra turma está em tal lugar assim, né? A Minerva 42 nem se fala, né? Que nem tem. Uma não tem prédio e a outra não tem professor. Grosso modo, está, né? Lá no livro que nós escrevemos, que o Messias que escreveu muito bem e deu conta de narrar esses casos com muita precisão, que são interessantíssimos para nós. Muito legal sua visão aí. Obrigado, viu, professor Vanderly? E o professor Vanderly, eu acho que tem mais uma discussão importante que vem nos preocupando, né, a respeito da ascensão do ensino à distância. Eu também sou um defensor do ensino presencial em função da qualidade, em função das experiências que os alunos têm, né, de sair de casa, de começar uma vida. Eu acho que não é só o conteúdo em si, mas o fato dele morar em outra cidade, dele vivenciar as experiências nas entidades acadêmicas, de fazer um bom estágio, isso enriquece a formação do aluno, né? Então, essa é a minha visão particular. Tá? E esse crescimento do EAD, eu gostaria de saber se é uma tendência, você vem verificando também em outros países, tá? Porque existem países que, mesmo com uma tecnologia avançada, as famílias estimulam o ensino presencial, né, até para o aluno sair de casa, para ter essa movimentação. Tá? E se você acredita que é uma tendência cultural, o aluno buscar pelo ensino à distância já na graduação, ou também isso pode ser uma consequência econômica, né? Então, por exemplo, está cada vez mais caro você formar um filho fora de casa, por exemplo. Então, qual que é a sua visão dessa tendência? Infelizmente, o EAD no Brasil foi muito mal implantado. Não sei se você se lembra, quando chegou para aqui, o MEC criou uma secretaria de educação à distância. Qual foi o recado que o MEC deu? Olha, a formação à distância é diferente da formação presencial. Ele foi o MEC, foi o recado que passou para a sociedade. Tanto é que, no primeiro momento, era de segunda categoria. Era de segunda categoria. E nem se pensava em trazer para a engenharia. Né? Aí, né, quando vira a besteira que foi feita, acabou com esse negócio de perto e de longe. Então, ficou tudo na CESU, né? Todos os cursos CESU. É educação superior. Né? Eu não me lembro, eu não conheço bem o sistema de educação à distância lá fora, e eu visitei com um programa com a CAPES Fulbright, eu fui pela MES, lá, por conta deles, eu não vi, assim, curso EAD. Eu não vi. Eu vi atividades utilizando a tecnologia. Na Espanha tem aquela grande instituição lá de engenharia, e eu conversava com os colegas lá, num projeto Erasmus que eu participei, a impressão que eu tinha também é que era muito diferente do nosso. Nunca tive a oportunidade de aprofundar. Mas o tratamento deles, o EAD, não tem 100%. Aqui no Brasil, está cheio de curso de engenharia 100%. O cara mora em Nossa Senhora, Deus me livre. Ele não sabe nem aonde fica a sede direito do curso dele. Nunca foi lá. E nem vai. E vai receber seu diploma. Impossível formar alguém assim. Eu acho que em qualquer curso. A presencialidade, ela é indispensável para muita coisa. Ela pode ser dispensável para algumas, mas não para todas. E hoje, para desenvolvimento de competência, não há como dispensar a presencialidade. Se você tem que desenvolver, a partir de conhecimento, habilidades e atitudes, como é que você vai desenvolver habilidade atrás dessa telinha aqui? Que habilidade eu vou desenvolver? De pôr e tirar do ar. Que atitude eu vou ter? De conversar como uma tela. Estou vendo aqui, ó. Se você virar, se eu te encontrar na rua de costas ou de lado, eu não vou saber quem é você. Né? Só te vejo aqui de frente, só chapado, né? Um 2D. Então, a presencialidade é indispensável.
o recurso da tecnologia pode ser muito bem utilizado para determinadas atividades que não exijam a presencialidade. Agora, não tem como escapar. Se você quer formar em engenharia um engenheiro, não tem como escapar de atividades laboratoriais, atividades de desenvolvimento de projeto, atividades de estágio, de extensão, enfim. As competências, para serem bem desenvolvidas, não devem ser a partir de disciplinas, mas sim a partir de atividades. Você joga por terra querer formar. Você não consegue criar um curso de desenvolvimento de competência EAD, não vai ter. Nunca vou atender a resolução. O EAD e agora estão criando aí laboratórios virtuais. Como assim? Como é que você vai fazer? O remoto ainda pode ser que tenha alguma possibilidade. O remoto é aquele que você faz uma atividade dentro de um laboratório real à distância. É possível em alguns casos. Agora, só virtual, com algoritmos, aí chega lá, se você for fazer uma atividade real, cadê o algoritmo? Aí o cara vai ficar procurando onde é qual tecla que eu aperto aqui, qual aplicativo que eu uso para resolver esse problema aqui dessas enchentes aqui. Não tem, né? Então, muito mal implantado. Outra coisa, eu acredito que há um percentual altíssimo de docentes trabalhando no EAD que não tem a menor formação para lidar com isso. Então, isso é um desastre anunciado. Não vai ter uma formação, nem mesmo naquilo que poderia formar utilizando os recursos de tecnologia, vai formar direito. E aí tem um outro problema. Não há uma fiscalização concreta da sociedade. O nosso Conselho Federal, o CONFEA, ele é uma autarquia federal. Ele está sujeito à lei. E na lei está o seguinte: se formou, recebeu o diploma, não tem como o CONFEA dizer se você sabe ou não sabe. Ele tem que aceitar a papelada e pior, o CREA não é revogado nem com a apresentação de estado de óbito, do atestado de óbito. Enquanto que em outros países o cara recebe lá uma autorização de trabalho que vale por um tempo. Nos países desenvolvidos, é claro. Tem tempo. Então, nós estamos com uma série de desafios que cabe principalmente a geração atual, que está mais à frente, dar conta dele, porque a minha geração não deu conta desses desafios que já existiam, né? Então, o trabalho da formação em engenharia hoje não se resume à sala de aula. O principal está fora da chamada sala de aula. Ele está em você criar um ecossistema que realmente forme um engenheiro adequado às necessidades atuais, sob risco de nós estarmos o nosso futuro estar comprometido a sermos um país de commodities, como de minério, que um dia acaba, e do agronegócio, que na hora que dominarem os campos africanos, como é que não vão ficar? A China está lá, montando uma grande infraestrutura em toda a África, e aí como é que não vão fazer o nosso agronegócio? Ok, professor, muito legal. E até, professor, essa dúvida, essa discussão, ela está em linha com duas perguntas que foram apresentadas pelo Mário e pelo Heraldo. Se você já conhece alguma evidência científica, algum trabalho que vem demonstrando que o ensino EAD na área de engenharia tem uma qualidade aí não apropriada. Se você já deparou com algum estudo, já fazendo esse tipo de análise. Completo, não. Mas, assim, o que nós temos hoje? Nós temos o reconhecimento e a renovação de reconhecimento. Claramente, os cursos EAD têm maior dificuldade de reconhecimento e de renovação de reconhecimento do que os presenciais. Claramente, isso está lá. Basta você acessar os dados que estão lá no site do INEP e do MEC. O ENAD, com todos os problemas, o ENAD e os dados que são agrupados em torno do ENAD para produzir o conceito curso mostram que o EAD particular
tem rendimento menor que o EAD presencial particular. Enquanto que o EAD público é um pouco mais. Não, a amostra do EAD público é muito pequena. São 9 instituições, né? O FSCar, a Univesp, o Cefet Rio, a UF e mais uma. Tem municipal também. A amostra não é ainda suficiente para dizer, não, o EAD público é melhor. Então, assim, do que tem de oficial, os dados mostram que o rendimento no EAD é menor. E a gente sabe que o grau de exigência é menor. Né? E há muita vaga disponível. Há uma grande evasão no EAD também. Eu ainda não consegui contabilizar assim, uma série, mas a evasão no EAD ainda é maior do que a evasão por exemplo, porque o cara fala, vou estudar online, mas aí ele começa a ver que ele não está preparado para fazer curso online. Né? Aí, agora, uma coisa, o cara que quer aprender, ele aprende em qualquer situação. Agora, só que uma parte do que nós vemos migrando para o EAD é que por algum problema econômico, né, arrumou um emprego, sei lá, ele vai na expectativa de que basta ele assistir as coisas. Não, ele tem que ter um tempo dedicado. Tem que ter um tempo dedicado. A engenharia exige mais tempo fora de sala de aula do que outros cursos. Isso é notório. É notório. Né? A turma que está na engenharia viu seus colegas das outras áreas cheio de guaraná fim de semana e você malhando lá em cima do cálculo, da física, da resistência, do eletromagnetismo, do PCP, da pesquisa operacional, enfim. É diferente. Né? A formação em engenharia é diferente, em termos de exigência. A medicina também, viu? A medicina também viu meus colegas de medicina estudando muito, principalmente aquela básica. Né? Depois eles começam a ter mais coisa prática, onde eles vão aprender mais dentro do objeto, que aprende-se muito mais do que em livro. Né? Eles já vão para o hospital, aí é completamente diferente. Tem aquele diagrama, está na internet aí, que é do Doyle, de outros aí, que mostra que você ouve, você aprende aí, retém aí uns 30%, e olha lá, do que você ouve e vê, já vai para 60%, 70%. Do que você ouve, vê e faz, já vai quase 100%. Então, colocar os estudantes nesse métier que exige presencialidade seria a melhor formação em engenharia. E o cara só ouvindo aqui o blá, 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 ainda agora eu acho o blá, blá, blá via internet muito mais complicado que o blá, blá, blá de sala de aula, da aula tradicional. Tá ótimo, professor. E tem mais duas dúvidas aqui que eu acho que vamos tentar responder rápido aí. Da Natalina, ela gostaria que você falasse um pouco a sua visão sobre a curricularização da extensão. Tá? E para fechar, o André Gomes pediu para você, se puder compartilhar, como você classifica a década atual para os engenheiros no Brasil. Sobre extensão, é uma grande oportunidade que as escolas têm de estabelecer relações com as organizações que usam ou aplicam engenharia, de todos os 3 setores, primeiro, segundo e terceiro setor, no sentido de contextualizar aquilo que o aluno deve saber e saber fazer em engenharia. Não há essa cultura, mas quem pode implantar essa cultura dentro da instituição é o professor. É o professor. Dada essa falta de extensão, vejam que muitos alunos em muitas escolas têm lá as suas empresas júnior, e às vezes os professores ficam perturbando o aluno na sua empresa júnior, falando que ele está fazendo atividade concorrente lá, desleal, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto eu fui coordenador de curso, eu falo, ninguém mexe na empresa júnior da produção, não. Que não sei o quê. Bom, os caras lá estão aprendendo. Mostra um lugar onde eles vão aprender que a gente acaba com a empresa júnior. Empresa júnior, essas competições, quando se aprende essas competições. Então, os alunos, na maioria dos casos, são os alunos que tomam a iniciativa de criar
essa extensão extracurricular, que às vezes nem é contabilizado. Então, tem um manancial enorme com esses débitos de extensão para que se forme realmente engenheiro. Quanto à década atual, aí depende de como se vê. Eu acho nós estamos num momento espetacular para a formação de engenharia. Por quê? Não é possível que daqui a 5, 6, 7 anos a coisa estará assim, estará muito melhor. Então, quem se preparar agora vai chegar num mercado ávido para os engenheiros. E engenheiros preparados, é claro. Não é engenheiro que não sabe nada, formado aí com algumas provas decoradas. Né? Esse não. Mas então o momento para a formação de engenharia é dos melhores. Está na hora, já que tem uma turma que está resistindo e ficando na escola, vamos aproveitar esses caras. Vamos ali experimentar e fazer valer novos métodos, novos modelos e atividade, botar um aluno em atividade. O aluno, quando ele vai fazer uma atividade, é completamente diferente dele em sala de aula. Ele já entra em sala de aula, tipo assim, né? Às vezes o professor também já não está muito bem, tem que correr, dar aula ali correndo para poder lá, correr para o seu laboratório, para as suas orientações, e isso aí fica meio marasmático, né? E, assim, uma das coisas que a mudança não é só de métodos e meios, não. É preciso mudar também a arquitetura. As nossas salas de aula são algo superados há um bom tempo. Quando eu estive, acho que, não sei se foi em Guaratinguetá ou Lorena, o Marco Antônio Mais o Messias mostrou lá, já tinha um prédio construído com ambientes de aprendizagem. E é o que está fazendo. Né? Tem várias escolas trocando por um ambiente de aprendizagem. Eu vou citar as que eu fui. A PUC-Paraná, que tem 2 cursos acreditados pela EIBIT, transformando as suas salas. Na Mauá, recentemente também fui lá, ambiente de aprendizagem. E aí a turma do Vale do Paraíba também trabalhando nessa perspectiva. Enfim, há muitas iniciativas que deveriam ser melhor institucionalizadas e valorizadas. Esses professores, muitas vezes, estão tomando a iniciativa de criar esses ambientes por conta própria, às vezes até com a implicância dos colegas. Né? Eu vi um trabalho do Messias sobre o colega dele lá de Harvard, ele implantou lá a sua metodologia, e aí ele via que dava um resultado imenso. Aí foi procurar saber por que os outros não implantavam. Aí verificou que quando você modifica, você tem aí uns 10, 15% que adere, mais uns 10, 15% que, legal que você fez aí. Eu falei, não, agora estou muito ocupado. E tem quase uma metade aí para lá, ou metade para cá, que procura de noite desmanchar o que você fez de dia. Legal, professor. Muito boa a discussão. Acho que é um ponto de vista bem interessante e muito importante para o contexto que nós estamos vivendo, né? De repensar a universidade como um ambiente de aprendizado muito mais amplo do que as salas de aula. E nós estamos com esse desafio de reverter essa tendência aí de atração de novos alunos, de manter esses alunos nos cursos de engenharia. Então, acho que isso está claro para todos aí, esse desafio que nós vamos ter nos próximos anos. E, sem dúvida, os métodos ativos vão ser um papel muito importante aí nessa capacidade de manter os alunos nos cursos, como você falou, que requerem um conteúdo teórico intenso, né, denso. E então, se a gente não conseguir transmitir isso de forma agradável e de forma a motivar nossos alunos, essa tendência pode até se acentuar. Então, é uma preocupação muito grande. Até uma particularidade, eu estou na docência apenas há 1 ano e meio, há praticamente 2 anos. Eu entrei recentemente aqui na Escola de Direito de Lorena.
E eu acabei passando para o mercado de trabalho. Então, eu fui trabalhar em empresas, trabalhei por volta de 6 anos em empresas, porque eu sempre tive essa preocupação em conhecer como que é a realidade para trazer um pouco desse contexto para a sala de aula. Então, essa era uma percepção que eu tinha, né, antes de regressar para a área acadêmica, e felizmente deu certo, né? Foi um caminho um pouco diferente da maior parte dos docentes. Então, eu fiquei fora da academia durante uns 6 meses, mas deu certo de regressar, e foi uma experiência muito boa. E eu estou tentando trazer realmente esse contexto da atuação profissional um pouco mais para dentro da sala de aula. Então, fico muito contente de ver a importância desse tipo de iniciativa. Tá bom? Professor, muito obrigado pela palestra. Professor Vanderly, agradeço muito aí pelas contribuições, ao nosso quórum aqui, que colocou boas perguntas, né, para enriquecer a nossa discussão. E, sem dúvida, você trouxe aí contribuições bastante importantes para a gente repensar e para a gente fazer esse replanejamento das universidades aí, de forma mais estruturada e com base aí na visão de uma pessoa que conhece muito bem o setor de ensino e engenharia, né, um profissional que vivenciou em vários períodos da evolução do ensino da engenharia e trouxe para a gente uma visão bem pragmática, com os números, e bem criteriosa a respeito de como que vem caminhando esse setor de ensino. Então, muito obrigado, viu, professor Vanderly, pelas palestras e por todo esse compartilhamento de informação que você nos trouxe. Eu que agradeço o convite, e é sempre um prazer tratar desses assuntos aí, né? Eu sou otimista, eu acredito que nós vamos superar essa crise que nós estamos vivendo e vamos sair dela melhor do que estávamos antes dessa crise em termos de formação, de interesse. E não tem futuro um país que não dê valor à sua formação em engenharia. Não tem como nós pensarmos em um futuro promissor se não colocarmos a engenharia como uma base fundamental, e antes da engenharia, a educação. A nossa educação, eu mostrei lá os números PISA, né? Está muito abaixo. Isso não implica só na engenharia, implica em todos os outros setores. Então, o nosso desafio é grande, mas nós temos que colocar o seguinte: nós temos serviço, não vamos ficar sem serviço nunca. Sem dúvida, viu, professor? Eu acho que cada vez mais o professor vai ter aí uma grande quantidade de serviços e desafio. E eu vejo isso também com bons olhos. É uma grande oportunidade para a gente aprimorar nossos métodos de ensino, para aprimorar nossas instituições de ensino, e isso vai trazer boas mudanças aí para o país, né? Para a formação de engenheiros e para o país, como você falou. Não há dúvida de que isso é um insumo fundamental para o desenvolvimento do país. Sem bons engenheiros, o país não desenvolve. Então, é o nosso desafio, e temos aí um campo de trabalho muito interessante, muito importante. Compartilho da sua visão. Muito obrigado, prazer conhecê-lo, professor Vanderly, mesmo que virtualmente ainda, mas tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de nos conhecermos presencialmente. Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Tá. Muito obrigado, bom dia. Obrigado a todos, pessoal. Agradecemos aí pela participação na palestra e com as suas dúvidas. Então, até um dia desses aí.